Olá, amigo! Seja muito bem-vindo ao curso de Premiere CS6. Aqui é o Rodolfo do triboaudiovisual.wordpress.com que está falando. Obrigado por ter comprado essas aulas. Na verdade, você vai ver que esse curso é bem mais do que aprender a usar o programa em si, mas entender as diferenças técnicas entre os sistemas de TV, transmissão, captação, frame rate, timecode, TV digital e analógica, enfim. É um curso bem completo e eu tenho certeza que vai valer cada centavo que você investiu. Eu ainda vou continuar fazendo tutoriais gratuitos e jogando no YouTube, mas eu também vou disponibilizar a compra de videoaulas mais específicas de alguns softwares com uma carga horária e uma programação de conteúdo mais completa. Espero que você aproveite e que seja de grande utilidade esse material todo. Eu te aconselho a ver essas aulas num computador que você possa ir editando junto e usando os materiais que eu disponibilizei para download na pasta chamada Suporte. Mas vamos ao que interessa. Eu sei que você está ansioso para abrir o Premiere, mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a parte teórica de edição de vídeo, para que quando você abrir o programa você já saiba o que é o que, o significado das siglas e você já esteja mais familiarizado com isso tudo. Vamos lá? Sistemas. É importante você entender quais são os sistemas de vídeo atuais e como eles funcionam. Você já deve ter visto essas siglas aí e cada uma delas representa um sistema de vídeo. O que isso quer dizer? A televisão faz o processo inverso ao da câmera. A filmadora transforma o impulso luminoso que ela filma em um impulso elétrico. A TV faz o inverso. Ela recebe o impulso elétrico, através da eletricidade, e ela gera um sinal de luz. Então, cada país tem sua própria regulamentação audiovisual de como que deve ser o padrão de transmissão e recepção dos sinais de imagem e áudio, certo? Por isso que existe mais de um sistema de vídeo, porque cada país tem sua própria forma de trabalhar. A corrente elétrica muda, o sinal muda e por isso que tem esses sistemas. O primeiro sistema foi o NTSC, National Television System Committee. Seria Comitê Nacional do Sistema de Televisão, ok? É o sistema utilizado nos Estados Unidos, ele nasceu lá, e esse sistema também é utilizado em vários outros países. Depois que ele foi inventado, alguns problemas técnicos apareceram e entre esses erros, um dos principais era a variação de cor. Tanto é que tinha uma piada que faziam que a sigla NTSC era Never Twice the Same Color. Ou seja, nunca é a mesma cor duas vezes, porque a cor oscilava. Então, para corrigir esse problema, surgiu o sistema PAL, que é usado na Europa e em outros países também. O Brasil trabalha com PAL-M, que é uma variação desse sistema. E é o único país que utiliza PAL-M. Tem outras ramificações do PAL também. PAL-N, que é utilizado na Argentina e no Uruguai. Tem o PAL-B, G, D, K, I, que é o padrão em inglês, o PAL-I. E também existe um sistema chamado SECAM, que foi inventado por um francês. Tudo isso são padrões de cor que funcionam em cada país, ok? Tá aí a diferença técnica deles. Em vídeo, a qualidade é medida pelo número de linhas, ou seja, quanto mais linhas, mais qualidade, quanto menos linhas, menos qualidade. Repare que o sistema PAL recebeu 100 linhas a mais que o sistema NTSC, que tem 525 linhas. Isso foi para compensar que o PAL trabalha com 25 quadros por segundo, então teoricamente a imagem ela flica mais que a imagem de 30 quadros por segundo, e a corrente elétrica também na Europa é de 50 Hz. E o PAL-M no Brasil permaneceu com 525 linhas, igual ao NTSC, porque a corrente no Brasil é de 60 Hz e não 50. A transmissão da TV no Brasil é em PAL-M e o material assistido na TV de casa é em NTSC, sinal emissor e sinal receptor, beleza? Com a chegada da TV digital, a qualidade do sinal vai ser muito melhor, inclusive permitindo aos telespectadores interagirem mais com os programas. Além de receber o sinal, também vão poder enviar o sinal por meio da internet e dessa nova tecnologia que oficialmente vai estar vigente no Brasil a partir de 2016. Os fields por segundo não se preocupe, eu já vou falar sobre isso. Bom, aí vocês têm um panorama geral dos sistemas de cor no mundo. Se você tiver que fazer um vídeo para TV da Europa, agora você já sabe que não vai fazer a edição com o mesmo sistema do Brasil, certo? Vamos para frente. FPS. Frame por segundo, ou frame rate. O que é? É a cadência de quadros que passam por um segundo. Por isso que nós temos a sensação de movimento, porque vários fotogramas são reproduzidos um atrás do outro numa velocidade de 30 imagens por segundo. Os frame rates mais comuns são esses: 30,
29,97, 25, 24 e 23,97. Cinema roda 24 quadros por segundo. Hollywood trabalha com esse frame rate de 23,97. Os fields são campos. Cada frame tem 2 campos, 2 fields. Um par e um ímpar. O que é isso? A leitura dos frames é por meio de uma varredura de linhas. Por exemplo, quando você acelera ou rebobina uma fita de vídeo, você vê linhas passando rapidamente pela tela, certo? Nos VHS dava para ver bem isso. Porque a gente quebra a cadência de quadros que reproduz o movimento igual ao tempo real da cena. Essas linhas que enxergamos quando aceleramos ou rebobinamos os vídeos são chamadas linhas auxiliares. São 42 ao todo. Elas têm a função de organizar os elementos visuais de uma cena. Antigamente, os leitores de imagem eles não conseguiam captar exatamente um frame inteiro por vez, no ritmo que tinham que ler. Então, para corrigir esse problema técnico, dividiram o frame em 2 campos, fazendo com que os captadores de imagem lessem separadamente as linhas pares das linhas ímpares. Entrelaçando as linhas entre si, o problema foi resolvido. Daí o nome interlaced, ou entrelaçado, com a sigla I. Depois surgiram novos captadores de imagem, que conseguiram ler de uma única vez os frames por completo. Aí vem o nome progressivo, ou P. É muito comum ver o número de linhas seguido do modo como é feita sua leitura. Por exemplo, 720i ou 1080p. O que é isso? 720 linhas lidas no modo entrelaçado, 720i, ou 1080p. O que é 1080p? São 1080 linhas processadas no modo progressivo. Tranquilo? Bom, se um segundo tem 30 frames, e se cada frame tem 2 campos, em cada segundo tem 60 campos, correto? 2 vezes 30. Timecode. A sigla dele é TC. Então ele é popularmente chamado de TC. Timecode nada mais é do que o contador de quadros. Pense que antigamente faziam as montagens no modo analógico, com filme. E é como antes de virem as câmeras de fotografia digital. Lembra quando você tinha que pedir uma loja para revelar uma foto de um negativo como que era? Você levava o negativo e dizia a numeração que havia entre as perfurações do negativo para que o atendente soubesse qual que era a imagem que tinha que ser revelada. Lembra disso? Se você lembra, é que você já está ficando mais idoso, porque isso é mais antigo, Mas explica bem a função do timecode no vídeo também. Da mesma forma que os negativos de fotos tinham essas marcações, pense que antigamente as montagens de filmes eram com negativos. E a montagem ela era manual. Então precisava ter uma referência numérica do áudio nos negativos, para que o montador ele encontrasse a parte que ele queria. Depois, a tecnologia trouxe o vídeo digital, que fez com que a fita e o padrão analógico fossem morrendo. Mas de qualquer forma, por mais que a imagem fosse digital, ela também precisaria de uma referência. Então o timecode veio com essa função de ser um contador numérico da imagem. Por exemplo, você já deve ter reparado que na medida em que o vídeo roda, esses números acompanham a reprodução, numa velocidade bem rápida. O que significa esses números? Os primeiros campos são as horas, depois os minutos, depois os segundos e, por último, os frames. A ordem fica hora, minuto, segundo e frame. Aqui o timecode mostra que estamos com 2 minutos, 25 segundos e 28 frames, certo? Repare que cada vez que o contador de frames chega a 29, ele reinicia a contagem. Por quê? Não deveria ir até o 30? Ele vai, porque na verdade o frame 0 ele é contado. Então 29 na verdade é o 30, é o 30º frame, entendeu? Se a cada segundo roda 30 frames, sempre o contador vai de 0 até 29. E no primeiro frame do segundo seguinte já está em 0. Aí vai 1, 2, 3, 4, assim por diante até 29. E aí inicia todo o processo de novo, beleza? Ok. Existem alguns timecodes, mas basicamente é comum encontrar 2 timecodes, chamados de drop frame e non-drop frame. O que é isso? Quando a TV foi inventada, ela era reproduzida em PB, e na cadência de quadros de 30 frames por segundo, porque nesse ritmo ela ficava estável, sem a imagem distorcer. Só que depois, quando tentaram incorporar cores à televisão, a imagem sofria um ruído visual muito forte. Ela ficava tipo chapiscando. E aí, para corrigir essa falha, descobriram que aumentando o frame rate de 30 quadros por segundo para 29,97, ela voltava a ficar com a qualidade boa.
Aí você pergunta, como assim aumentando de 30 para 29,97? Sim, aumentando, porque como o zero conta, em 29 fecha 30 quadros por segundo. Então havia dois timecodes, o non-drop frame, que roda a 30 quadros por segundo, e na numeração deles os números são separados por 2 pontos, e o outro timecode mais recente chamado drop frame, que roda a 29,97 frames por segundo, e os valores são separados por ponto e vírgula. Só que aí surgiu um problema de sincronia com o timecode, porque ele não fechava com o áudio e a imagem em exatamente 30 quadros por segundo, que era o padrão utilizado. Então fizeram o seguinte, repare que quando vira um minuto, o contador ele pula diretamente para 0,2 ao invés de ir para o 0. Isso acontece cada vez que muda o minuto. E nos decimais, aqueles que terminam com 0 no fim, 10, 20, 30, 40 e etc., ele não pula esses frames. Dessa forma, o timecode foi corrigido para estar sincronizado. Veja que a imagem ela não salta 2 frames, é só o contador. Tá? Então o timecode que pula os frames chama-se drop frame. E os valores são separados por ponto e vírgula, com um frame rate de 29,97 quadros por segundo. E o timecode que não pula os frames chama-se non-drop frame. E os números estão separados por 2 pontos, com frame rate de 30 quadros por segundo. Tranquilo? Não tem mistério, é simples assim. O que isso afeta a edição? Timecode serve, entre outras coisas, para sincronizar os vídeos de câmeras diferentes na edição, para uma montagem com mais de uma câmera. Então, se certifique que o seu timecode sempre está de acordo com o perfil do trabalho que você está fazendo. Você não pode entregar um timecode diferente do padrão de transmissão de uma emissora para um canal de TV. Tá? Formatos. O padrão que conhecemos existentes para a TV, em NTSC, é o SD, Standard Definition. É 720 por 480, esse primeiro aí. Em PAL, fica 720 por 576. Ele é um pouquinho mais quadrado, né? O PAL. Aí tem a resolução HDTV 720p, que é o HD que o Vimeo, por exemplo, o site Vimeo trabalha. 1280 por 720. E aí tem o Full HD. Então, HD, 1280 por 720. Full HD, 1920, 1080. Aí os formatos que vêm depois são formatos de altíssima definição. São formatos de cinema. 2K, 4K e 8K. Essas imagens aí que você está vendo, elas estão na diferença real entre elas. A resolução 8K ela é 16 vezes maior que a Full HD. É gigante a qualidade. Então agora estão fabricando e também já comercializando televisores gigantes de até 8K. É uma qualidade absurda, muito grande. O YouTube já trabalha com upload de 4K e o Vimeo ainda não suporta nem Full HD, somente HD. Bom, eu acho que é isso aí. Eu sei, é muita informação, mas é bom ver isso tudo antes de ir para o programa, porque aí você já fica ligado nas siglas, formatos, etc. E uma das vantagens de fazer aulas assim pela internet é que você pode voltar e assistir a explicação quantas vezes você quiser, né? É isso aí. Até a próxima.